Fala galera do canal Física 2.0. Na aula de hoje nós vamos estudar a força de atrito. Essa aula está compondo aí uma playlist sensacional, muito bacana, tá? Sobre leis de Newton e suas aplicações. Essa é a aula de número 9, nós vamos ver aqui atrito entre sólidos. Vamos entender o que é atrito estático e atrito dinâmico. Vale a pena você conferir a playlist completa, tá legal? Bom, o atrito, pessoal, é algo que está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Tem horas que ele é bem-vindo, tem horas que ele não é tão bem-vindo assim. Por exemplo, vamos supor que você queira patinar com seus amigos, aí você vai para uma pista de patinação. Lá o atrito não vai ser bem-vindo, né, professor? Não, o que eu quero ali é deslizar com facilidade. Ali, o ideal é que tenha pouco atrito entre as superfícies que estão em contato, né, Davi? Exatamente, assim como no boliche, se você vai jogar boliche com os seus amigos, você não quer uma pista de boliche com muitas rugosidades, que dificulte o movimento da bola. Nada disso, né, Davi? Não, os pinos vão estar lá longe. E o ideal é que a bola deslize bastante pela pista até atingir os pinos, né, professor? Isso, uma pista lisinha, bonitinha, limpinha, polida, né, professor? Isso, garoto. Então, tem horas que o atrito vai ser útil, tem horas que não vai ser. Você está caminhando, ainda bem que existe atrito, porque você está caminhando, né, Davi? Isso. E se não tivesse atrito, ninguém conseguia ficar em pé, né, professor? Exatamente. Você, ao caminhar, empurra o chão para trás e o chão empurra ação e reação, né, professor? Isso. E a força de atrito empurra você para onde? Para frente, né, Davi? Exatamente, cara. Então ainda bem que existe atrito. Se estiver chovendo, tá chovendo, né, professor? Isso, aquele dia é chuvoso e você vem caminhando com um tênis assim que é bem escorregadio, né, Davi? Isso. Justamente nesse dia você tá naquela calçada que tem apenas um piso ali bem liso também, né, professor? Isso. E a calçada ainda é inclinada, né? Isso. Aí você já sabe que se você passar por ali, você vai cair, né, Davi? Exatamente. Isso acontece comigo o tempo todo, né? Comigo também, né, professor? Comigo também. Pois é. Então, o atrito tem horas que ele vai ser útil, tem horas que não vai ser tão útil. Num carro em movimento, o ideal é que o atrito entre a borracha do pneu e o asfalto seja bom, né, Davi? Isso, para quando eu meto o pé no freio ele pare, né, professor? Exatamente. Quando eu vá fazer uma curva, eu não saia deslizando curva ali, né, professor? Exatamente. Bom, e quando o atrito é estático e quando é que ele é dinâmico? A gente vai entender da seguinte maneira, cara. O atrito, galera, ele é classificado como estático quando a gente tem a situação que um bloco está em repouso, o corpo está em repouso, ele não entrou em movimento ainda. A gente tem aqui uma força, ela vai ter um determinado valor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e eu quero saber até que valor esse cara continua em repouso. Acho que eu estou entendendo, Davi. Basicamente é o seguinte, eu quero empurrar aqui, finge que sou eu que vou empurrar esse bloco aí, tá? Então temos aqui um bloco, finge que é um armário, tá? Aí eu vou empurrar esse armário e eu boto uma força ali. Professor, o armário não se mexeu. E aí eu boto mais força. Davi, cara, ele ainda não se mexeu. Eu boto mais força. Professor, esse armário não se mexe de jeito nenhum. Pois é, cara. Então, qual é a força que eu preciso fazer nesse armário aqui para ele ficar na iminência de movimento? Eu tenho que quebrar essa força de atrito aqui, né, professor? Eu tenho que quebrar ela. Eu tenho que botar aqui uma força F que seja tão grande quanto essa força de atrito aqui, para que esse cara saia do atrito estático, saia do repouso e entre em movimento, né, professor? Exatamente. Davi, cara, estou entendendo o que você está dizendo aí. Então, vejam, se eu coloco aqui uma força aqui igual a 0, quanto vai valer essa força de atrito? Davi, cara, se aquela força ali vale 0, essa faixa aqui, deixe-me pensar um pouco, isso está em repouso, né? Isso, é estático isso aí, né? Isso. Se essa força vale 0, cara, o atrito também vale 0, professor? Isso. Pelo amor de Deus, larga tudo agora, para tudo que você está fazendo, larga a caneta aí. Olha para cá. Se essa força vale 0, a força de atrito também vale 0. Sério mesmo, Davi? Sério mesmo. Se essa força vale 1, a força de atrito também vale 1. Se essa força vale 10, a força de atrito também vale 10. Sério, professor, sério. O que eu quero dizer é o seguinte, se isso aqui está em repouso, se isso aqui está parado, está estático,
Eu tenho dois vetores, né, professor? Isso, sentidos opostos, né, Davi? Exatamente. Eu tenho um vetor ali para a direita e o outro vetor para a esquerda. E para aquele negócio continuar em repouso, esses dois vetores têm que ter a mesma o quê? Fala para mim. Ah, Davi, tem que ter a mesma intensidade, né? É isso mesmo. É por isso que eu estou dizendo para você que se aqui vale 2, a força de atrito tem que valer quanto? 2. Se aqui vale 15, a força de atrito tem que valer quanto? 15, né, professor? Isso, garoto, isso. Tá bom, Davi, mas eu posso aumentar o quanto eu quiser esse valor aqui? Não. Calma, não se calma, não se desespera não. Vai chegar um momento que esse valor vai vencer esse. Eles vão continuar sendo iguais, Vai chegar um momento que esse valor vai vencer esse aqui e eu saio do atrito estático e caio no atrito dinâmico. Então, presta atenção. Qual é o valor máximo que esse cara pode atingir? A FAT máxima, a força de atrito máxima que esse cara pode atingir. Está aqui em azul a nossa formulazinha. A força de atrito máxima é igual a essa letrinha aqui que parece um U, mas na verdade é a letra grega chamada Mi, tá? Mi é Mi estático vezes a força normal. Fn é a nossa força normal. Então, esse Mi estático é o coeficiente de atrito estático, tá legal? É o coeficiente de atrito entre esses dois caras aí, entre essas duas superfícies que estão em contato, tá bom? Tá bom, professor. Esse coeficiente de atrito, ele depende do quê? Depende do material de que são feitas essas coisas aí, entende? Por exemplo, se eu pego aqui essa régua, né? Eu pego esse carinha aqui, aí olha para essa parte aqui da régua, tá? Lisinha, né, professor? Tudo bonitinho, lisinho, polido e tal. Aí eu vou e pego e boto uma moedinha aqui em cima, né, professor? Isso, eu pego a moedinha e boto ela aqui em cima, tá legal. Enquanto eu vou levantando isso, vou inclinando. Vai chegar o momento que eu vou inclinar tanto que esse ângulo de inclinação vai ser tão grande que entrou em movimento, né, professor? Exatamente, que a moeda entra em movimento. Mas enquanto ela não entra em movimento, eu tenho aqui atrito estático, né, professor? Isso, garoto. É só atrito estático, tá em repouso, né, professor? Isso. Depois que ela entra em movimento, eu passo a ter atrito o quê? Atrito dinâmico. E esse Mi estático, ele depende desses caras aqui que estão em contato, dessas superfícies que estão em contato. Se eu faço isso com a moeda, o Mi é 1. Se eu faço isso com a borracha, pego essas borrachas de apagar e bota aqui dentro, aí bota aqui em cima, você vai ver que eu tenho que inclinar muito mais para a borracha entrar em movimento, né, professor? E isso porque eu mudei o material, pessoal, tá? A borracha tem outro material, tem outro coeficiente de atrito, né, professor? É isso que eu tô falando para vocês. Tá legal? Tá bom, Davi, até agora parece fácil, né? Essa matéria ela não é muito difícil não, tá legal? É só você entender esses conceitozinhos chaves. Claro que é preciso você ter uma noção de ação e reação, terceira lei de Newton, ter noção de vetores, coisas que nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Se você caiu nesse vídeo por acaso, pode ser que você fique um pouco perdido aí na explicação, tá bom? É preciso ter visto as aulas anteriores. Tá legal, então o FAT máximo é Mi estático vezes a força normal. Perfeito. E como é que eu acho a força normal, professor? Você vai lembrar disso. Eu sempre falei o seguinte, se esse bloco está na horizontal, a força-peso e a força normal, elas são o quê? Elas são iguais, né, Davi? Isso. Então, se eu sei quanto vale o peso, eu também sei quanto vale a força normal. Show de bola. Olha só. Finge que esse meu armário aí, que eu estava tentando empurrar, sem sucesso, né, professor? Finge que eu botei aqui uma massa para ele. Esse armário ele tem 50 quilos. Tá legal, Davi, entendi. E o coeficiente de atrito estático entre o armário e o piso ali da minha casa vale 0,2. Tô vendo, Davi. Professor, é 0,2 o quê? Não é 0,2 nada, é só 0,2 mesmo. Sério, professor? Sério. O coeficiente de atrito, tanto o estático como o dinâmico, ele não tem unidade. São grandezas adimensionais. Não possui unidade não. É só isso mesmo. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tá? Não precisa botar unidade aqui. Não tem unidade aqui não. Ah, então tá bom, professor. Beleza. Então, pessoal, só presta atenção no seguinte.
esse coeficiente de atrito ele depende da natureza, da natureza dos materiais que estão em contato, tá? Ele não depende da área de contato, ele depende da natureza. Se é de borracha, se é de metal, se é vidro com vidro, se é madeira com madeira, se é madeira com borracha, se é baixalto com borracha, depende da natureza do material, tá bom? Experimentalmente verifica-se que a área não influencia muito não. O que influencia mesmo é a natureza dos materiais que estão em contato, tá legal? Anota isso que é importante. E aí, professor, esse armário aí tem essa massa, né? Isso, cara, tem essa massa aí de 50 quilos e eu inventei aqui um valor para o Mi daqui da minha casa. E agora, professor? E agora vamos calcular aí qual é a força de atrito máxima. Vou fazer isso aqui, ó, de preto. Vamos calcular aqui qual é a força de atrito máxima que eu vou ter aqui entre o piso e o meu armário ali, o meu bloco ali, né, Davi? Isso, a história aí é essa. Então, a primeira coisa que você tem que calcular aqui é o peso. Porque calculando o peso, esse bloco está na horizontal, eu já sei que o peso é igual à força normal, né, professor? É por isso, cara, que até agora, vamos botar aqui o peso e a força normal. É por isso que até agora a gente vinha sempre cortando eles, né, professor? E a gente não se preocupava com eles nos exercícios das aulas anteriores, porque como eles eram iguais, a gente sempre cortava os dois, a gente não precisava deles, né, professor? E isso, na maioria dos exercícios, a gente vinha aqui, ó, peso normal se anula, peso normal se anula. Mas agora não, agora a gente começa a se preocupar com esse carinha aqui. Então, peso e normal são iguais porque esse bloco está na horizontal e não é sempre que eles vão ser iguais, não. Eles vão ser iguais porque esse bloco está na horizontal. Num plano inclinado, a força-peso não vai ser igual à força normal, tá bom? Mas plano inclinado, eu vou fazer uma outra playlist só de plano inclinado, porque isso aí dá muita dificuldade na cabeça do pessoal. Então, numa aula separada, a gente fala de plano inclinado. E aí, Davi, vamos calcular esse negócio? Vamos calcular aqui a minha invenção aqui. Ó, a força-peso, vocês já estão cansados de saber que peso é igual a massa vezes gravidade. Vamos adotar a gravidade como sempre igual a 10, tá bom? Então, o peso vai ser igual a massa, que vale 50, né, Davi? Isso, vezes a gravidade, 10. O peso desse cara é de 500 newtons, Davi, exatamente. E se peso é igual a normal, eu posso escrever que a força normal também vale 500, né, professor? É óbvio, isso. Legal. Agora aqui de vermelho, vamos fazer o FAT máximo? Ó, o FAT máximo vai ser igual ao Mi estático vezes a força normal. Vou botar aqui, olha, FAT máximo. Legal, professor. Dependendo do livro, pode ser que esteja FAT de destaque, força de atrito de destaque, ou força de atrito máxima, tá bom? É mais comum força de atrito máxima, tá legal? E aí, Mi estático vale quanto, professor? Vale 0,2. Isso, bote aí, tô botando, tenha calma. E a força normal vale quanto, professor? Vale 500, né? Exatamente. Então a força de atrito, o FAT máximo, vai ser igual a quanto? Professor, só multiplicar esses dois? Exatamente. 0,2 vezes 500, cortei o 0, 2 vezes 50, 100 newtons, Davi. Exatamente isso, garoto. Então, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Se eu faço uma força de 10 newtons aqui, quanto vale a força de atrito? Professor, eu empurro o bloco para a direita, né? Isso, a força F vale 10, então a força de atrito no sentido oposto, ela tem que valer quanto? Para esse negócio continuar em repouso, esses dois vetores têm que ter a mesma intensidade. Então, se eu faço uma força F igual a 10, a força de atrito vale quanto? Fala para mim. 10, professor. Isso. Se eu faço uma força F igual a 50, a força de atrito vale quanto, professor? Vale 50 também, né? Isso, garoto, isso. O teu professor vai te perguntar isso na prova. Presta atenção, que é exatamente esse o tipo de coisa que a gente espera que os nossos alunos entendam nessa aula de atrito estático, tá legal? E atrito dinâmico que a gente vai ver já, tá bom? Tá legal, professor. É isso que vocês costumam cobrar nas provas? Exatamente, exatamente. Tá legal? É o básico, não é nada absurdo. Não. Presta atenção nisso. Tá bom, professor. O que mais? Se eu faço uma força F igual a 90, Davi, esse FAT vale quanto? 90 também, né? Isso. Agora, se o professor perguntar qual é a força de atrito máxima para esse cara aqui que está em repouso, estático, professor, é 100 newtons, né? Exatamente. Então, quando esse F aqui for igual a 100 newtons,
esse cara também é 100 newtons e é o máximo, tá legal? Significa o que isso, professor? Se acostume com essa palavra. Significa que esse cara vai estar na iminência de movimento. A partir dali, qualquer trisquinho, qualquer valor, 100,1, né, professor? Isso, qualquer valorzinho a mais, ele sai do atrito estático para cair no atrito dinâmico. Deu para entender isso? Davi, entendi. Então, quando a questão me perguntar quando um corpo está na iminência de movimento, ele está querendo saber justamente isso, né, cara? Qual é a força de atrito máxima aqui desse cara, né? Para esse bloco estar na iminência, está prestes a entrar em movimento, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá legal? Bom, dá uma boa olhada nessa parte aí, ver se você quer anotar alguma coisa, porque eu vou botar na tela um exemplo parecido com esse, só para a gente fixar um pouquinho antes de atacar aqui o atrito dinâmico. Vamos lá, na tela aí para vocês. Sobre um piso horizontal repousa uma caixa de massa 200 kg. Um homem a empurra aplicando-lhe uma força paralela ao piso, conforme sugere o esquema abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,1 e, no local, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. Beleza, pessoal? E na letra B, a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem empurra com 50 newtons. Beleza, pessoal? Então, perfeito. Vamos calcular logo, na letra A, qual deve ser o FAT máximo, porque eu quero saber justamente qual é a força que esse cara deve fazer para colocar isso na iminência de movimento, prestes a entrar em movimento, né, professor? É isso, garoto, você está entendendo tudo hoje. Então vamos lá, vamos calcular primeiramente. Primeiramente vamos desenhar aqui as forças que atuam na caixa. Nós temos aqui a força peso, a força normal, a força F aqui que o homem faz na caixa para a direita e a força de atrito no sentido contrário. Show de bola, show de bola. E agora, vamos calcular esse negócio aí, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer aqui o peso. Peso é igual a massa vezes gravidade, né, professor? Isso. A massa é 200, a gravidade é 10. Isso dá 2.000 newtons, né, Davizinho? Isso, garoto, isso aí, 2.000 newtons. Então, a força normal é 2.000 também, né, galera? Então, sabendo a força normal, eu jogo lá na fórmula da força de atrito máxima. Mi estático vezes a força normal. A questão me disse que o Mi vale 0,1 e eu já sei que a força normal é 2.000. Multiplicando essas duas coisas, a gente acha 200 newtons. Não é isso, galera? Resposta da letra A, FAT máximo 200 newtons. 200 newtons é a força que esse carinha precisa fazer para essa caixa ficar na iminência de movimento. Beleza. Letra B, então, galera, só você que está atento à explicação, sabe que se esse cara faz uma força de intensidade 50 newtons, a força de atrito vai ter a mesma intensidade, a mesma direção, só que o sentido oposto, ou seja, também vai ter 50 newtons. Resposta da letra B, 50, né, professor? Isso, garoto. Vamos voltar para o quadro agora para a gente atacar atrito dinâmico. Bom, e para entender o atrito dinâmico, primeiramente a gente precisa sacar o seguinte, que eu tenho um atrito dinâmico, dependendo do livro, galera, vai estar atrito cinético, tá? Davi, cara, aqui na minha apostila está escrito atrito estático ou atrito cinético. Tranquilo, não precisa brigar comigo. As duas maneiras estão corretas, atrito dinâmico ou atrito cinético. Tá legal? E aí, Davi, o atrito dinâmico ou cinético é quando esse cara está em movimento. Então, ele pode estar em movimento acelerado ou pode estar em movimento uniforme. A gente vai ver os dois exemplos, tá? Veja, quando eu tenho esse cara em movimento, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Você vai reparar que a fórmula é a mesma. Deixa eu olhar, professor. Olhe para as duas. Olha, não é a mesma fórmula? FAT é igual a Mi vezes a força normal. FAT é igual a Mi vezes a força normal. Estou vendo, Davi, é a mesma fórmula, né? É. Só que aqui a gente botou FAT máximo, Mi estático. Aqui a gente não botou nada de máximo e botou Mi dinâmico, ou Mi cinético, tá legal?
coeficiente de atrito dinâmico ou coeficiente de atrito cinético, dependendo da sua apostila aí. Tá, Davizinho, e daí? E daí, cara, que é a mesma fórmula. É comum você encontrar uma pá de exercícios em que ele não vai nem falar se o atrito é cinético ou é dinâmico. Por que não, professor? Porque às vezes esses dois caras são tão próximos, é tão pertinho um do outro, sabe? Que a gente só bota assim, adote o coeficiente de atrito igual a tanto. Acabou. É, professor, é. Às vezes um é 0,1, o outro é 0,2. Às vezes um é 0,75, o outro é 0,76. É tão pertinho que a gente nem diferencia. A questão, uma pá de questões vai só falar isso para você. Adote ou então use Mi igual, coeficiente de atrito igual a tanto. Tá legal? Tá bom, professor. Na maioria das vezes eles são muito pertinho, muito parecidos, exatamente isso. Então, tem vezes que eles estão tão próximos que a gente nem diferencia um do outro, é só Mi e ponto final, tá? Experimentalmente, observa-se que o coeficiente de atrito estático é maior, costuma ser maior que o dinâmico. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Um pouquinho, né, professor? Isso. É um ou outro material que essa diferença é grande. A maioria é só um pouquinho, um trisquinho maior. Tá legal? Tá bom, professor, mas a fórmula é a mesma, né? Isso. Então, Φ é igual a Mi vezes a força normal. Se for um Mi dinâmico, tá aqui, Mi dinâmico, vezes a força normal. Tá bom, professor. Então, como é que eu calculo essa história aí? Basicamente é o seguinte. Como esse cara está em movimento, vamos supor que ele tenha uma aceleração, tá? Ele não está em movimento uniforme, ele está em movimento acelerado. Tá legal, professor? Ele tem uma aceleração, né? Isso. Então, essa força, ela é maior que essa, né? Isso. Se ele está em aceleração para a direita, essa força F, ela é maior que a força de atrito dinâmico. Show de bola, professor. Até aí, tá tudo fácil. Agora, se eu tampo isso aqui e digo que ele está em movimento uniforme, então essas duas forças aqui, a força F e a força de atrito dinâmico, elas vão ser o quê? Vão ser iguais, professor? Elas vão ser iguais, sim. Olha, se eu tenho a segunda situação, a segunda lei de Newton, a seguinte situação, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tô vendo, professor. Segunda lei de Newton, né? Isso. Vocês estão cansados de ver ela aí, nessa playlist aí. Isso. Então, qual é a força resultante que atua nesse jogo? Professor, tem a força F e a força Φ, né? Dois vetores em sentidos opostos, a gente já está cansado de saber que é um menos o outro, né? Isso, então é F menos a Φ é igual a massa vezes a aceleração. Tá. Professor, se essa aceleração for zero, esse cara está em movimento retilíneo uniforme, né? Isso, cara. E se ele tiver com velocidade constante, movimento uniforme, essa aceleração é nula e 0 vezes m é zero, né, professor? Isso, então F menos a Φ é igual a zero. Passa essa Φ para o outro lado, F é igual a Φ. Caraca, professor, bem que você falou que elas iam ser iguais, né? Isso. Então, se esse cara está em movimento uniforme, essas duas forças, a força F e a força de atrito dinâmico, ou cinético, elas vão ser iguais. Já já a gente vai ver um exemplo disso na tela, tá bom? Tá bom, professor. E se não for igual, aí ele vai estar em movimento acelerado, tá legal? Tá bom, vai estar em movimento uniformemente variado. Isso, garoto, isso mesmo. Vai ter aceleração, tá? E aí a questão vai te pedir para calcular essa aceleração. É comum nós, professores de física, pedirmos isso. Calcule a aceleração, calcule o coeficiente de atrito, ou então se a questão te deu o coeficiente de atrito, calcule a Φ. Esse choquete, né, professor? Isso. Vai ter sempre um negocinho para você achar o outro, né? Achar o que tá faltando, né? Isso, Davi, isso. Eu, professor, eu tô confuso. Dá um exemplo aí pra gente. Olha para cá. Vamos supor que esse bloquinho aqui, ele tenha uma massa de 10 quilos. Tá, 10 quilos é a massa dele. Isso. A força F que atua nele aqui vale 30 newtons. Show de bola, professor. Isso. O Mi dinâmico é 0,25. Tá, inventei aqui um valor para o Mi dinâmico. Tá, show de bola. Eu quero calcular a aceleração desse bloco. Quanto vale a aceleração desse bloco? Bom, a primeira coisa é a gente já sabe que esse cara aqui é 30. A questão já falou. Tá. Eu sei quanto vale a Φ? Davi, cara, não sei não. Então vamos calcular? Vamos sim. Olha, para eu calcular a Φ, eu preciso desse valor, 0,25, e preciso do valor da força normal.
E o valor da força normal não é igual à força peso? É, professor, é igual, né? O bloco está na horizontal, né? Peso igual a normal? Isso, cara, peso igual a normal. Show de bola. Vamos calcular então? Vamos calcular. Peso é igual a massa vezes gravidade. Vamos adotar a gravidade 10 como sempre, tá bom? Peso igual, então, vai ser igual a massa. A massa desse cara, 10, professor? Isso. E a gravidade? 10 também? Isso. Vai dar 100, professor? Vai dar 100 newtons. Legal. Então, se o peso vale 100 newtons, a força normal também vale 100 newtons. Show de bola, Davi. Vamos calcular agora a FAT? Olha para lá. FAT é igual ao Mi dinâmico, opa, 0,25, nada a ver. Isso, 0,25, vezes a força normal, que vale 100. Multiplicar por 100 é a coisa mais fácil do mundo, né, professor? É sim, é só andar com a vírgula duas vezes. Andar com a vírgula aqui, 1, 2, virou 25, nada a ver. Isso, então FAT é igual a 25 newtons. Achei aqui quanto vale a força de atrito. Show de bola, Davi. Então eu já sei que a força F vale 30, a força de atrito vale 25. Isso, garoto. Vamos finalizar aqui em azul. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quanto vale a força resultante? Um menos o outro, né, professor? Isso, dois vetores, sentidos opostos. Vocês já viram aqui a beça isso, né? Acompanhou a playlist completa? Professor, acompanhei. Então você tá craque. 100 menos... 100 não. 30 menos 25 é igual a massa vezes aceleração. Massa, 10. Aceleração, não sei, vou achar agora. 30 menos 25 é 5. Igual a 10A. Divide os dois, cara. Bote um sobre o outro aí. A vai ser igual a 5 dividido por 10, que é igual a 0,5 metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que funciona a coisa? Então, se ele não tiver em repouso, se ele não tiver estático, ele vai estar em movimento. A gente chama isso de atrito cinético ou dinâmico. Show, professor? Se for um atrito dinâmico, esse cara pode estar em movimento acelerado e nesse caso eu aplico a segunda lei de Newton. Isso, garoto. Se ele não tiver em movimento acelerado, ele pode ter aceleração nula e estar em movimento retilíneo uniforme. E nesse caso, essas duas forças serão iguais. Anotou tudo, galera? Anota isso tudo que é importante. Tira o print da tela, vê se você quer anotar alguma coisa, que eu já vou botar aí o nosso exemplo de número 2. Vamos lá. Vamos lá para o segundo exemplo, galera. Olha só, ele diz o seguinte. Um bloco de massa M igual a 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força F de intensidade 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é μd, que vale 0,2. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da aceleração do bloco. Show de bola. Vamos começar igual o nosso exemplo lá do quadro? Primeiramente, a gente calcula o quê? Professor, a gente calcula logo o peso, né? Porque sabendo o peso, eu sei quanto vale a força normal, não é isso? Isso, garoto. Então, eu já sei que a massa dele é 10, então o peso dele vai ser 10 vezes 10, né, Davi? Isso, o peso dele vai ser 100 newtons. Show de bola. Agora, calculando o nosso FAT. FAT vai ser igual ao Mi dinâmico vezes a força normal, que também vale, se a força normal é igual ao peso, né? Também vale 100 newtons. Então, FAT vai ser igual a 0,2 vezes 100. Multiplicando essas duas coisas, a gente acha 20, né? Isso. Então, FAT vale 20 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton, a gente vem aqui com força resultante igual a massa vezes aceleração. 30 menos 20 é igual a 10 vezes A. 30 menos 20 dá 10. Divide esses dois agora. 10 dividido por 10 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Calculamos aí a aceleração desse carinha. Vamos ver um exemplo de número 2, em que esse cara vai estar em movimento retilíneo uniforme. Olha só. Um bloco de massa 5 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de intensidade 10 newtons. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre a mesa e o bloco. Quando eu aplico a segunda lei de Newton, eu caio na seguinte situação. Força F, primeiro temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Show! Então,
No lugar da força resultante, a gente tem F menos a FAT igual a massa vezes a aceleração. Sendo que a aceleração é nula, né, professor? É isso. Então, a gente tem que F é igual a FAT? Exatamente, F é igual a FAT. E eu já sei quanto o F vale. O F vale 10, né, professor? E isso, o F vale 10 newtons. Então, a FAT também vale 10 newtons, Davi? Isso, garoto, a FAT também é 10 newtons. Então, FAT é igual ao μt, μ dinâmico, vezes a força normal. E a força normal é calculada como? Professor, ela é igual ao peso, né? Isso, vamos fazer aqui rapidinho. Peso igual a massa vezes gravidade. A massa é 5, a gravidade é 10. Então, o peso dá 50 newtons, não é isso? Isso, galera. Então, agora é só finalizar a questão. FAT é igual a μ vezes a força normal. 10 é igual a μ vezes 50. Vamos dividir essas duas coisas. μ dinâmico vai ser igual a 10 dividido por 50, que é a mesma coisa que 1/5 ou 0,2. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Eu quero mostrar só uma última coisa para vocês, rapidinho, que é o gráfico característico. É um gráfico muito comum em diversos livros de física, você encontrar esse gráfico. É o gráfico da força de atrito em função da intensidade da força F aplicada em um bloco que vai estar em repouso, ainda está em atrito estático, né, Davi? E depois ele entra em movimento, ele passa para o atrito dinâmico. Então você vai ver a representação desse gráfico. Ele tem sempre esse modelo. Isso já caiu em alguns vestibulares, já caiu também na prova do Enem. Então preste atenção nesse modelo desse gráfico. Ele está te informando o seguinte, que enquanto o cara está em repouso, você vai aumentando a intensidade da força F e a tua força de atrito vai acompanhando isso, né, cara? Isso. Até chegar a um FAT máximo. Quando a gente chega nesse FAT máximo, a gente sabe que essa força F esse cara está na iminência de movimento, né, professor? Isso, cara. E depois ele sai da força de atrito estático e entra no atrito dinâmico. E como o μ estático é maior que o μ dinâmico, a gente tem que a força de atrito dinâmico é um pouquinho, um tico-tico menor que a força de atrito máxima, tá legal? Aí por isso que tem essa quedazinha aí no gráfico. E depois a gente passa a ter aí, a partir de então, a força de atrito dinâmico e ela vai ser constante. E esse cara vai estar em movimento. Tá legal, pessoal? Só queria mostrar esse gráfico para vocês, para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Volta aqui para o quadro. Se você gostou dessa aula, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, cara, e compartilha esse vídeo. Eu deixo um grande abraço para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.